Vamos nós continuar com a nossa tortura para vocês, no meu caso prazeroso, que eu adoro licitações, eu gosto de verdade do conteúdo da disciplina, tanto que sempre quando alguém pede para dar aula de licitações, eu me ofereço, quando às vezes tem, e algumas pessoas me convidam só para dar aula de licitações, porque eu curto. Aí estou estudando, estou aprendendo mais, mas ainda estou em desenvolvimento, assim como todos nós. Galera, a gente viu que o procedimento de licitação é dividido em duas fases, show de bola? Fase interna e fase externa. A princípio, a gente terminou de trabalhar a fase interna, só que eu lembrei uma coisa legal que é importante para a prova, e eu vou lembrando as coisas e eu acho isso interessante. Quando a gente tem essa transição da fase interna e a fase externa é essa que vai se iniciar pela publicação do edital, e aí se for convite pela carta convite, a gente tem que analisar uma coisinha. Quando a gente manifesta o interesse de contratar, que é a primeira situação que a gente não colocou, mas é o que vem, se eu vou contratar, eu tenho que saber o que eu vou contratar e por que eu vou contratar. Quando eu imagino isso, quando eu sei que eu vou contratar e defino, eu consigo prever a magnitude da contratação. Vou dar um exemplo para a gente chegar onde eu quero. Implantação do Porto Maravilha. A implantação do Porto Maravilha foi uma sucessão de vários procedimentos licitatórios, de vários atos. O nome disso chama-se ato plurimo, tá? Isso não vai cair na prova de vocês, mas é só para falar. O que é um ato plurimo? Eu preciso fazer um único ato, que é implantação do Porto Maravilha. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer 1 milhão de atos, ou seja, muitos atos para que esse ato único, que é a finalidade pública, que é a implantação de um novo porto, aconteça. Quanto a gente mais ou menos estima que foi gasto? Eu não faço a mínima ideia, eu perguntei só para a gente refletir, tá? Muito dinheiro? Vamos colocar aí acima de 150 milhões? Talvez? Certeza, né? Só o processo de implosão e de reestruturação ali daquelas partes. É muito dinheiro? É ou não é? Esse dinheiro, ele é público? Sim. Sim. Há um tempo atrás, teve isso aí direito constitucional, mas para entrar onde eu quero chegar. Há um tempo atrás, houve uma discussão doutrinária se feria o princípio da publicidade ou o princípio da individualidade da pessoa, a questão da gente ter acesso a quanto um servidor ganhava. E aí ficou estabelecido doutrinariamente pela jurisprudência, e a decisão foi que pelo fato do dinheiro ser público, a gente de fato tem que ter acesso a essa informação. Por quê? Pelo simples motivo, o interesse público primário. O objetivo e finalidade da atuação pública é o cidadão e a sociedade enquanto coletividade. Então, entendendo que trata de dinheiro, teoricamente, de uma forma indireta, ele é nosso, tá? Porque de forma direta é um dinheiro público, só que o objetivo dessa utilização é para atendimento, no primeiro momento, das nossas necessidades, nossos anseios, eu posso entender que um gasto de acima de 150 milhões é muito oneroso para essa administração? É ou não é? É. E qual a observação que eu quero colocar para a gente? Porque isso que eu vou falar não é fase interna nem fase externa. Ela é uma intermediária, como se ela fosse um pré-requisito para que houvesse a publicação do edital. Tá? Quando a gente fala de contratações acima de 150 milhões, eu, enquanto administração pública, eu sou obrigado a realizar uma audiência pública para comunicar à sociedade e à população que existe uma contratação, e aí 150 milhões de concorrência, não tem jeito, né? Uma licitação, ou seja, uma contratação onerosa. A audiência pública é essa que tem que acontecer 15 dias úteis da publicação do edital. Então, na verdade, ela não é nem fase interna nem fase externa. É um procedimento que antecede a publicação do edital no momento que haja contratações acima de 150
milhões. A audiência é essa que vai ter por motivo justificar o porquê da contratação. A audiência é essa que vai ser marcada 15 dias úteis da publicação do edital, no qual essa audiência vai ser designada com 10 dias de antecedência. Dias esses úteis também. É dizer o seguinte, 10 dias úteis antes da audiência eu tenho que publicar em diário oficial que vai ter audiência pública. Só que essa audiência pública ela tem que ser 15 dias úteis antes da o quê? Da publicação do edital. É fase interna? De regra não. É fase externa? De regra não. Na verdade é o quê? É um procedimento no qual haja uma publicação do edital para uma contratação acima de 150 milhões como meio de comunicar à sociedade aquele dinheiro gasto. Show de bola? Vamos anotar isso? Essa observação? Aí bota, não sei, se quem quiser botar não precisa botar intermediária, mas bota uma observaçãozinha com o título Audiência Pública. A gente vai batendo papo e vai lembrando algumas coisas que são importantes para nível de prova. Audiência pública. Para contratações acima de 150 milhões, para contratações acima de 150 milhões, será necessário a realização de audiência pública de audiência pública 15 dias úteis e pegadinha de prova, 15 dias úteis. Porque se tiver 15 dias na prova, não são 15 dias úteis, são 15 dias corridos. A audiência pública são quantos dias? 15 dias úteis. 15 dias úteis anteriores à publicação do edital, que será designada com 10 dias úteis, com 10 dias úteis da audiência. Aí começam os nossos prazos a pipocarem, tá? Da audiência. Tá? Começam os nossos prazos a publicarem. Então a gente vê o seguinte, em regra, acabou a atividade interna, pré-requisito natural, a publicação do edital. Se eu identificar que nessa contratação se trata de uma contratação acima de acima de 150 milhões, eu sou obrigado a realizar a audiência pública para justificar à sociedade o porquê dessa contratação. Seguindo, após a publicação do edital, o que seria essa publicação do edital? A manifestação da administração pública com o desejo de contratar. É exteriorizar para todo mundo a vontade de contratação. No qual, após essa publicação do edital, esse procedimento licitatório efetivamente vai passar por algumas fases. E aí, de fato, essas fases são as fases ditas como procedimento, no qual, após a publicação do edital, algumas pessoas vão manifestar o interesse de participar dessa licitação, no qual vai ser analisado alguns trâmites dessas pessoas, chamadas de participantes.
no qual, né, após essa publicação, a gente vai para a fase que a gente chama de habilitação. Após a fase de habilitação, a gente vai para a fase de julgamento e classificação das propostas. No terceiro, homologação. E no quarto, adjudicação. Por favor, precisa copiar ainda, que dentro disso aqui a gente vai falar muita coisa. Botei para a gente, para exteriorizar o meu raciocínio e a minha ideia. Perguntou na prova quais são as fases de licitação? Se você perguntar para mim, eu vou dizer, fase de licitação é dividida em duas fases. Na primeira fase, fase preparatória, pré-contratação. Segunda fase, fase contratação, que é dividida em 5. Publicação do edital, habilitação dos participantes, julgamento e classificação das propostas, ou seja, análise das propostas, homologação, ou seja, estou verificando se existe algum vício, alguma irregularidade no procedimento licitatório realizado pela pessoa de fato responsável, momento esse que a comissão não participa mais do procedimento e por isso tem uma análise de legalidade e se de fato há necessidade de contratar, a gente vai pontuar isso, vai falar. E a adjudicação é o momento que eu vinculo a administração pública a contratar com o vencedor, se ela for contratar, porque não existe obrigatoriedade na contratação. A adjudicação é a vinculação que a administração pública tem de contratar com o vencedor, se ela for contratar, e vinculador do vencedor por um período no qual ele seja o vencedor. Vinculação essa por um prazo determinado, que a gente vai pontuar. Após esse prazo, fica a critério desse participante se ele contrata ou não. Show de bola. Só que para a nossa prova, se perguntar quais são as fases de licitação, você vai dizer o seguinte: habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. Quais são as fases de licitação? Habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. A gente sabe que não é, mas para fins de prova a gente vai entender assim. O recebimento dos documentos e propostas estaria antes da habilitação ou é na habilitação? É na habilitação, tá? Vou chegar lá. Porque alguns professores colocam numa fase. Hã? Então, aí é entendimento, porque para fins de prova não vai ser fase. Quais são as fases para fim de prova? Habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. A fase real é diferente. Para a prova, não entendeu essas subdivisões. Se você for perguntar a fase, na verdade, quais são as fases da licitação? Duas. Fase interna e fase externa. Qual é o procedimento elaborado de fase para a prova? Habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. Entendeu? Show? Show? Vamos falar do edital. Publiquei o edital. O edital vai conter o quê? O que a gente chama de vinculação. O que a administração pública quer contratar. Pode acontecer desse edital ter alguma irregularidade? Ah, desculpa, você falou que ia tirar foto. Foi? Ah, não, desculpa. Foi? Saiu? Olha que legal. Mas hoje em dia isso aqui dá cadeia. Vamos lá. Mãos ao alto. Vamos lá. Pode acontecer desse edital ter alguma irregularidade? Pode ou não pode? Pode. Pode acontecer de talvez eu ser um cidadão e ficar lendo o Diário Oficial todo dia, esperando uma publicação do edital para verificar se ele está legal? Pode acontecer de eu ter essa insanidade? Eu sei, mas... Não, mas só pode ser alguém que não tem o que fazer, porque não tem nada mais chato que ler um Diário Oficial e ainda mais... Alguém já leu um edital? Já? É gigante. É gigante. É gigante, 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 gigante. E ele vem igual a 8666, sem pé e sem cabeça. Quem já leu sabe que uma aula eu até trouxe para a galera um edital, foi até de
pregão, é muito ruim, vamos ser sinceros. Mas não estou aqui para tecer críticas. Vamos nós. O que acontece? Esse edital ele pode sofrer o que a gente chama de impugnação? Pode, não pode? Sem problema nenhum. E essa impugnação pode ser realizada tanto por um particular ou tanto por alguém que tem interesse em participar. Qual é o problema? Se essa impugnação for feita por um particular, esse particular vai poder impugnar esse edital até 5 dias. Olha os nossos prazos aí que eu falei que ia começar a pipocar. 5 dias, e olha só que legal, úteis, até o quê? Até o prazo, e aí entra a fase que você perguntou, até o prazo estipulado para entrega dos documentos. Por que dos documentos? E aí a gente está falando como regra concorrência, depois a gente vai ver as diferenças. Por quê? Porque na fase de habilitação eu também entrego o documento. Eu entrego os documentos necessários para habilitar o participante e entrego também em conjunto a documentação necessária para a proposta. Data essa prevista para entrega estipulada onde? No edital. Então, nesse edital, o particular que queira ler um edital e entenda que tem alguma irregularidade, alguma ilegalidade... Desculpa, é o cidadão, né? Cidadão, particular. Até 5 dias úteis, no qual a administração pública vai ter que responder a essa impugnação em até 3 dias. Mas olha para a prova, também úteis. É dizer o seguinte, eu particular, eu cidadão, não vou participar da licitação, não tem nem pessoa, uma pessoa física, tá? Não gostei, falei que tinha alguma irregularidade, fui lá, entrei com um pedido de impugnação reclamando sobre alguma irregularidade. Tenho 5 dias até para fazer a data prevista, 5 dias anteriores à data prevista para entrega da documentação. Data esta que é documentação para habilitação e julgamento das propostas. E julgamento das propostas, no qual a administração pública vai me responder em até 3 dias úteis. Show de bola. Agora, eu posso ser um participante em potencial e questionar isso? Posso também impugnar? Posso. Se eu for um participante, vou botar aqui em cima para caber. Se eu for algum participante, eu vou ter até 2 dias úteis. Antes do quê? Do prazo para entrega, apresentação dos documentos. É o licitante. É o cara que vai participar. Por que para ele não tem prazo de resposta? A pergunta é, por que para ele não tem prazo de resposta? Por quê? Qualquer alteração que venha a ter referente, se for de fato aceita a impugnação, ele vai ser obrigado a se adequar. Então, para ele não precisa ter uma resposta imediata. Se de fato a licitação ela for anulada ou se tiver alguma alteração na sua composição, ele vai participar desse procedimento. Mas ao cidadão que não participa, eu preciso de fato dar uma resposta a esse carinha. Entendendo que, olha que legal, o prazo para esse particular, para que ele possa interferir nessa licitação, ele é decadencial. Ou ele se manifesta agora ou ele não se manifesta. Ou ele se manifesta agora ou ele não se manifesta. E ao participante, ele vai ter em todas as fases, momentos e possibilidades de questionar qualquer irregularidade. Qualquer irregularidade. Show de bola? Show de bola? Observação para fins de prova para a gente pegar e é o feeling. Calma, vou explicar, depois copia isso. Eu prefiro que preste atenção em mim. Por isso que eu não gosto, por isso que eu gosto de digitar. Porque aí, preste atenção. Eu falo que houve uma impugnação. Beleza. Essa impugnação pode ser de algo que é ilegal e a gente na nossa cabeça, se é ilegal, eu devo anular. Existe a possibilidade de corrigir com validação, né?
existem outras coisas, conversão, existem outras formas de mudar um ato ilegal. Mas essa impugnação pode ser por uma mera irregularidade material. Exemplo, publiquei o edital, só que eu errei o número. Exemplo, vou publicar um edital para contratar alguém para demolir uma casa, tá? E aí, no edital, tá a casa 5. Só que, na verdade, deveria se demolir a casa 4. E aí eu fui lá naquele dia, dei a sorte, li o edital, falei, cara, vão derrubar minha casa? O que é isso? Eu entrei, questionaram, falei, pô, o que é isso? Vocês vão demolir minha casa? Por quê? Aí a administração pública olhou e falou, porra, é mesmo, não é a casa 5. O ato praticado, a contratação da empresa para demolir, não era para demolir a casa 5, é para demolir a casa 4. É um erro meramente material, no primeiro momento, de correção? Sim. Beleza. Tirei casa 5, mudei casa 4. Vai afetar algum pré-requisito ao participante que ganhar essa licitação para demolir? Não, ao invés de demolir a casa 5, vai demolir a casa 4. Agora vamos dizer que a impugnação de fato altere o teor do edital, aonde os participantes tenham que se adequar a documentos ou propostas. E para isso precisem de tempo. O que eu faço? O que eu faço? Eu não sei se vai ter espaço aqui, mas eu vou arrumar um espaço. O que eu faço? Dentro dessa publicação do edital, começa a contar, e a gente vai abrir um parentezinho, no que a gente chama de intervalo. Eita, mínimo. Intervalo mínimo. O que é o intervalo mínimo? É o período entre a publicação do edital e o julgamento e classificação das propostas. É dizer e determinar que cada modalidade de licitação vai ter um período mínimo para que ela possa publicar o edital e dessa publicação ela julgue o vencedor. Por que eu estou falando isso? A gente vai determinar o prazo. Porque se a alteração for simplesmente material, eu não vou afetar ninguém, então eu não afeto o intervalo mínimo. A licitação continua correndo normalmente. Mas se essa alteração, ela de fato trouxer perspectiva, ou seja, trouxer obrigatoriedade para que os participantes tenham que se alterar, tenham que alterar alguma qualificação, seja na habilitação ou no julgamento das propostas, esse intervalo mínimo ele começa do zero. Ele zera para que todo mundo tenha tempo para se adequar. Show de bola? Show de bola? Show de bola? Copie esse pedacinho, essa observação. Vou botar a observação do que é o intervalo mínimo e botar essa observação com relação a início ou não de prazo. Ou querem que eu dite essa parte de prazos? Se puder? Então vamos lá. Publicação do edital ou carta convite. Publicação do edital ou carta convite. É o momento em que e aí para não dar lé, botar DMP, porque administração pública. A administração pública exterioriza sua vontade de contratar por meio deste instrumento que pode ser impugnado por 2 pontos.
impugnado por, dois pontos, escreve particular, entre parênteses, cidadão. Particular, entre parênteses, cidadão. Em até 5 dias úteis, anteriores ao prazo de entrega dos documentos. Vírgula, no qual a administração, vocês botaram 5 dias úteis, não botaram? Falei? Desculpa. No qual a administração terá até 3 dias úteis para a resposta da impugnação. Impugnar é questionar, tá, gente? Resposta à impugnação. Observação. O prazo ao particular é decadencial. O prazo dado ao particular é decadencial. Show? Botou participante e tal. Desculpa, botou particular e cidadão. Agora a segunda alternativa, pelo participante. Em até 2 dias úteis. Em até 2 dias úteis, ao prazo para entrega dos documentos. Observação, que a gente já viu. Depois disso eu vou começar a falar para dar uma descansada no dedo. Se há alteração desculpa, me perdoem. Se em resposta... Tem alguém aqui que está toda hora com o leak paper, eu acho que ela está assim, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe. Que ela anota, daqui a pouco vem o leak paper. Ela anota, vem o leak paper. Daqui a pouco ela vai olhar para mim de cara feia e falar assim, desculpa. Vamos lá. Se em resposta ou a própria... E aí é aquela autotutela que vocês devem ter estudado em princípios, né? Se em resposta à impugnação se em resposta à impugnação ou reconhecimento da administração, ou pelo reconhecimento, desculpa, vamos devagar. Se em resposta à impugnação ou pelo reconhecimento, vou de novo, para quem não pegou. Eu que me embolei aqui, desculpa, gente. Então, vamos devagar. Quem está no link paper não me xinga. Se em resposta à impugnação ou
pelo reconhecimento ou pelo reconhecimento de uma irregularidade pela própria ADM, pelo reconhecimento pela própria ADM, de ato irregular no edital, houver necessidade de sua alteração e que isso provoque sem bocejar, por favor, e que isso provoque nova adequação aos participantes, e que isso provoque nova adequação aos participantes, o intervalo mínimo será reiniciado. O intervalo mínimo será reiniciado. Aqui, por favor, o que eu acrescentei? Primeiro, a gente definiu que esse edital pode ser impugnado, tá? E a gente especificou isso, colocou os prazos a nível de prova, licitações. E aí eu coloquei uma gordurinha a mais. Tem o princípio da autotutela? Tem ou não tem? Poder e dever que a administração tem de rever seus próprios atos. Está na súmulazinha, salvo engano, 386 ou 473 do STF. O que quer dizer? Se o ato é ilegal, tem o dever de anular, entendendo que existe convalidação, conversão, variações de possibilidades de corrigir esse ato ilegal. Só que se ela, por oportunidade de conveniência, ela não pode, dentro dessa alteração, ela não pode entender que tenha que adequar isso também, além da ilegalidade? Então, dentro dessa possibilidade, ela pode, dentro dessa publicação do edital, mesmo que não ache impugnação, antes que a galera entregue a documentação, ela pode rever seu próprio ato. E ela entendendo que ela vai rever seu próprio ato, ela pode adequar esse edital. E se ela adequar esse edital, entendendo que os participantes também têm que se adequar, como habilitação e julgamento e classificação, vai contar o quê? O intervalo mínimo do início. O que é o intervalo mínimo que a gente vai colocar? É o período entre a publicação do edital e o julgamento e classificação das propostas. Então, esse edital, antes mesmo da galera receber, de entregar a documentação, ele pode sofrer alteração, ou por impugnação, ou a administração pública entendendo, pô, publiquei, fiz merda. Eu preciso colocar alguma coisa de fato para adequar. Ou ela entendeu que dentro do edital tem uma ilegalidade, ela precisa corrigir. Vou dar um exemplo, ninguém impugnou. Só que quando analisou, falou, pô, teve um erro material, realmente é casa 4, não é casa 5. O que ela faz? Ela mesma corrige o edital, especificando o objeto que vai ser demolido vai ser a casa 4, e não a casa 5. Vai precisar adequar ou fazer nada? Poder dar autotutela, ela pode fazer. Vai precisar iniciar o intervalo mínimo de novo? Não, porque ninguém precisou se adequar. Show? Caso seja uma alteração que ela precise se adequar, exemplo, uma peculiaridade, implosão, que tem uma matéria mais específica, foi feita uma análise, depois chega uma análise que foi feita posteriormente, identifica que foi uma análise equivocada, irregular de algum jeito, ela vai modificar. E aí permite a quem está participando a se adequar. E para isso ela tem que contar o quê? O intervalo mínimo do início. O que é intervalo mínimo? Período de publicação do edital ao julgamento e classificação das propostas. Como é que eu vou saber o prazo do intervalo mínimo? Depende do tipo de licitação. O julgamento objetivo, a maneira como eu vou julgar o vencedor, que vai determinar qual é o período mínimo entre a publicação do edital e o julgamento das propostas. No caso da concorrência, se a contratação for analisada por melhor técnica ou técnica em preço, o intervalo mínimo vai ser de 45 dias.
Se a contratação for por menor preço, ou seja, menor preço, a regra é que vai ser de 30 dias. E por que licitar demora tanto? Vocês viram que é mínimo? Vocês viram que é mínimo? Por isso que demora tanto. Para fazer uma contratação com melhor técnica e preço na concorrência, o mínimo que essa licitação vai demorar é 45 dias. Por isso que quando a gente tem lá direcionadas empresas estatais que exploram atividade econômica, tem exceção para atividade fim à licitação. Porque imagina você demorar 45 dias para realizar uma contratação de uma atividade técnica para disputar com Itaú, Bradesco, Santander. Tem como? É impossível, não tem como. Por isso que demora, porque não tem prazo máximo. Eu não estou cumprindo meta do cara para ele trabalhar, eu estou cumprindo o mínimo. É Brasil, vamos nós, tá? Vamos anotar esse intervalo mínimo e a gente vai evoluindo. Esse prazo aí de impugnação no pregão é diferente, né? É diferente, vai ver.